Boa noite. Hoje temos mais um encontro dos Mulheres que Sabem, um projeto associado ao Movimento Mundial Mulheres Pensam, que tem como meta auxiliar mulheres a alcançarem mais cargos de liderança. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou Selma Mosquera, mãe, esposa, filha, irmã, amiga, professora, mas, sobretudo, mulher. E mulher que acredita na força do conhecimento como agente transformador e de empoderamento. Quando eu migrei do Brasil para Portugal, vim em busca da realização de um grande sonho de infância, que foi me tornar cientista. Hoje, estou a finalizar um doutoramento em recursos humanos com foco no empreendedorismo imigrante. Foram muitos os desafios que enfrentei para chegar até aqui. Atualmente, eu tenho me dedicado a ajudar mulheres que, assim como eu, sonham em estudar em Portugal, mas não sabem por onde começar e o que fazer. Presto mentoria acadêmica, desde a escolha da universidade, elaboração de projetos, apoio sobre aspectos técnicos, teóricos e metodológicos, suporte à adaptação ao meio ambiente acadêmico português e, às vezes, até revisão de trabalhos científicos. Mas a gente não está aqui hoje para falar de mim, a gente está aqui hoje para receber uma mulher muito especial, muito forte, que é a nossa querida Célia Sacramento. Né? Ela é gestora pública de excelência, investigadora e professora que atua na área de qualificação profissional e impacta a vida de muita mulher. E a gente vai ver hoje um pouco como é que tudo isso, toda essa trajetória linda, eu falava com a Célia, quando eu fui fazer a short bio, a pequena biografia dela, eu me emocionei de ver a trajetória vitoriosa, exitosa, que ela construiu e continua a construir. Célia Sacramento, minha grande amiga, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente não se vê há tanto tempo, a saudade é grande, você sabe da admiração que nós temos pelo seu trabalho, e quando eu digo nós, eu falo de mim, falo de toda a minha família. Já quero deixar aqui de público, né? O meu marido, ele é professor e ele nunca escondeu de ninguém, que foi na sala de aula de Célia Sacramento que ele descobriu que tinha a docência como missão de vida. E ele não esconde isso de ninguém e fala sempre. E a gente tem um carinho muito grande e uma gratidão ainda maior por você fazer parte da nossa trajetória. Seja bem-vinda. Boa noite, Selma Mosqueira. Para mim, uma professora Selma Mosqueira. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar participando dessa live contigo. Realmente, o seu esposo, Júnior, ele integrou acho que a minha terceira turma. Né? Eu acho que foi quando eu cheguei do mestrado. Acho que ele foi meu aluno em 2001, 2000, acho que 2000, quando eu cheguei do mestrado da USP. Né? Então, eu comecei a dar aula em 1995, passei no concurso da Universidade Estadual de Feira de Santana. E em 96, eu fui convidada para dar aula na Cairu, estudei na Cairu. Então, em 97, eu saí da Bahia, fui para São Paulo fazer mestrado, né? Eu fiz especialização na Cairu, mas meu mestrado foi lá na USP, e depois o doutorado em Santa Catarina. Então, eu estou há mais de 15 anos doutora em engenharia da produção. E aí eu fiquei assim, quando você falou, Célia, eu fiquei emocionado quando vi seu currículo, de meu Deus, o que será? Porque Selma, você já me conhece, você me conhece bem. A gente trabalhou junto, eu tive a alegria, a satisfação de ter sido sua colega, né? Nós trabalhamos na Cairu, você era professora, né? Júnior estudava lá, mas você era professora do curso de administração, não era, Selma? Isso, acho que administração. Era administração de sistemas, administração de negócios e turismo, e você era professora desses cursos. Então, exatamente. Foi uma satisfação muito grande. A turma de Júnior, uma turma maravilhosa. Até hoje eu tenho amigos dele no contato, amigos e amigas, a Daílce, né, que foi da turma dele. Muita gente sempre pergunta pelo pessoal. Sabe aquela turma, nós que somos professores sabemos bem disso, aquela turma de ouro. Então, todos eles são profissionais de sucesso hoje no mercado. Eu acompanho muitos deles. E, para mim, foi uma satisfação muito grande. Mas estar aqui com você nesse projeto Mulheres que Sabem, eu gostaria até de saber, porque eu sempre digo que eu acompanho muito a fala de Sócrates, quando ele diz que só sabia que não sabia nada. Eu digo sempre, eu sei bem que não sabemos nada, mas precisamos estar na eterna busca, né, do conhecimento, da pesquisa. Eu estou aqui na minha casa, né? Eu moro nessa casa há mais de 20 anos, eu tenho um quarto que é um gabinete, todos esses livros aqui,
e que é porque eu venho de uma história de pobreza, né? Eu venho da pobreza extrema. E eu foquei toda a minha vida para estudar. Eu fui sócia do ciclo do livro, muito dedicada à educação, mas eu sempre tive uma preocupação, professora Selma, contribuir com um pouco do que eu tive a oportunidade de alcançar em função da educação, para que outras pessoas também pudessem avançar. Então, assim, enquanto professor, eu sempre me dediquei muito para viabilizar que os meus alunos pudessem crescer, se desenvolver, gostar do talento que é ser professor, que não é para qualquer pessoa, e você sabe disso. Então, ouvir você falar, eu lembro quando vocês estavam aqui ainda, que Júnior tinha iniciado na vida acadêmica, depois vocês foram para os Estados Unidos, e eu fico acompanhando vocês, sabe por onde, professora Selma? Por sua comadre, professora Ina Silva. Ai, que saudade da minha mãe. Pois é. Então, a professora Ina Silva sempre dá notícias de como é que você está, e eu fico muito feliz. Então, estou aqui à disposição para dialogar com você sobre o que eu puder, mas, por favor, me perdoe, porque eu tenho certeza que eu não sei nada. Mas o pouco que eu prova que souber, você é uma mulher eu que não sabe. vou me omitir a compartilhar. Isso já prova que você era uma mulher que sabe que a busca do conhecimento é uma constante, que a humildade frente ao conhecimento é a primeira coisa que a gente tem que ter para poder aprender alguma coisa, né? Então, sua sabedoria já chega daí. E, assim, esse relato que a Célia Professora Selma, traz, eu ele é não muito saudei os gratificante. internautas, né? Sim, sim, Então, quero claro. saudar todos que estão aqui na sala, essa sala fechada, né? Estou vendo aqui Patrícia Fraga, estou vendo aqui Linda Maria, estou vendo Sueli Mosqueira, deve ser sua irmã, né? Marli Leitão, Sueli é minha irmã, professora também. Ilza, Dudu e Cristiane. Então, quero saudar vocês que estão aqui nessa sala fechada. Então, uma gratidão por vocês estarem conosco nesse momento tão legal. Olha, chegando mais gente aqui. Pois é, Célia, isso que você traz, essa trajetória, ela realmente me emocionou muito, porque quando a gente entra no projeto Mulheres Pensam, e a gente constrói o projeto Mulheres que Sabem, é justamente, né, por acreditar nisso, de que o conhecimento, investir no conhecimento é a maior mola propulsora para tirar pessoas, aqui o nosso foco são mulheres que vivem, você sabe disso mais do que eu, por todo o seu movimento político a favor das mulheres, vivem numa vida de opressão, de pobreza, de violência, e ver que você conseguiu e que é um grande exemplo para muitas pessoas. E assim, o Júnior, ele foi seu aluno na sala de aula, eu fui sua aluna na sala dos professores. A postura acadêmica, a postura humana, né? Como você disse, eu sou suspeita juntamente com a minha comadre, você sempre foi uma profissional onde nós nos inspiramos. E a gente quer agradecer muito. Boa noite, Priscila. Que bom que você entrou. Então, eu quero que a Célia partilhe com a gente agora o que é que o conhecimento representa para você. O que é que o conhecimento representa para mim? O conhecimento, para mim, representa o encontro de novidades. O abrir caminho é como se fosse assim, uma nova janela. Todas as vezes que eu obtenho um conhecimento, eu estou abrindo uma nova janela. E isso é uma coisa que vai motivando a cada dia. É interessante, professora Selma. Eu lembro quando eu estava muito jovem, tipo assim, eu lembro a primeira vez que eu fiz esse questionamento sobre conhecimento, eu devia ter uns 11 anos. Eu estava conversando com minha mãe, e ela dizia, minha mãe, eu estou doida para fazer 18 anos, porque a mulher pode fazer tudo o que quiser, não sei o quê. Eu falei, não sei, tem 10 anos, vai fazer 11, já está pensando em 18? 18. Mas eu ficava contando, né? Então, deixa eu ver. Eu com 10 já vou entrar na quinta série. Aí eu estava emocionada que eu estava saindo da quarta série, entrando para o quinto. Antigamente era assim, né? Era ginásio. Então ia ser uma novidade. Eu morava no bairro de Brotas, estudava no Coronel Sebastião Dias, tal. Então ia estudar ou no Luiz Viano, no João Pedro dos Santos, nas escolas de Brotas daquela época, a minha juventude toda. Eu nasci em São Paulo, mas minha juventude toda foi no bairro de Brotas. E durante até pelo menos 11 anos. Depois meus pais se separaram e eu fui morar no subúrbio
ferroviário. E eu dizia para minha mãe, Célia, o mais importante de tudo hoje é você focar em conseguir ter a sua independência financeira. E para ter independência financeira só tem um caminho, minha filha, estudando. Por quê? Eu sempre estudei, fiz até admissão, mas não consegui passar para fazer faculdade. Mas você precisa... Nós vamos lhe dar todas as condições, né? Porque na minha juventude, as meninas com 11, 12 anos começavam a trabalhar como trabalhadoras domésticas. E na família de meu pai, as minhas tias todas eram trabalhadoras domésticas, muitas das minhas primas também. E meu pai e minha mãe dizia para mim e meu irmão mais velho, eles tinham o casal, meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos. Então eu era a segunda, meu irmão, ele dizia: vocês não vão trabalhar em oficina, não vão trabalhar na casa de ninguém, vocês vão apenas ir para a escola. E isso é uma oportunidade de ler livro. Eu lembro do primeiro livro que eu li assim para interpretar numa visão social, que foi Capitães de Areia, A Primeira Janela. Olha que o primeiro livro acadêmico eu nunca esqueço, com a professora Vera, lá no Colégio Sebastião Dias, o livro O Patinho Feio. Olha que livro para uma criança ler. Não sei se você conhece esse livro. O Patinho Feio. Para as pessoas que são contemporâneos da minha idade, eu tenho 53 anos, todo mundo que tem entre 49 e 56 anos devem ter lido esse livro. Eu sou da época do regime militar, então o Patinho Feio, eu ficava, minha mãe e tal, e quando crescer vai se tornar um lindo cisne branco. Então o patinho, ele pequeno, ele é preto, e quando crescer vai se tornar um lindo cisne branco. Então eu não conseguia entender aquilo ali. E minha mãe, que sempre gostou muito de ler, ela comprava, antigamente os vendedores passavam nas portas vendendo enciclopédias, os livrinhos pequenos, livro maior. Até hoje eu tenho alguns da Larose, que eram livros que eram vendidos na porta. Então ela comprava e ela ficava discutindo isso com a gente, os livros da escola. Mas um livro que me fez refletir mesmo o que é a vida foi o Capitães de Areia, porque meu pai era sapateiro e ele estava lá conversando com os colegas, os meninos que estudavam no Colégio Central, na Rua do Paraíso, e ele perguntava para os meninos: por que você está lendo esse livro aí? Quase todos estavam lendo. É porque é um dos livros referência para o vestibular, Capitães de Areia. Ele pediu emprestado: vocês me emprestam, que eu vou levar para minha casa, para meus filhos lerem, eu entrego com 8 dias e não cobro para consertar o sapato. Então ele fazia essa troca. A cada 8 dias, então eu pegava um livro segunda-feira, devolvia na outra segunda, e nós ficávamos naquela agonia, todo mundo para ler o mesmo livro, e ele ficava perguntando para a gente: e aí, como é que tá? Conta a história, você não está contando direito. Eu e meu irmão Rafael, né? Eu e Rafael sempre éramos os contadores de história, eu fazia até mímica para poder estar interpretando o que eu estava vendo no livro. E foi surpreendente ver a história dos jovens marginalizados de Salvador, porque essa história do Capitão de Areia, isso que é retratado. E meu pai sempre pegava livros para fazer isso. Quando eu me formei na Cairu, eu estudei na UFBA, e aí é uma outra história que não dá para contar agora. A minha saga para entrar na Universidade Federal da Bahia foi terrível, Selma. Eu estudei na UFBA e também na Cairu. E quando eu concluí o curso da Cairu, eu fui a oradora da turma. E aí, na fila com meu pai, né, para entrar, vinham os professores. Pode falar, Cristiane. Vinham os professores para conversar com ele, parabenizar meu pai: parabéns pela sua filha, tal, todos os meus professores que você conheceu, o professor Walter Crispim, professor Afenil, professora Mazinete, todo mundo vinha cumprimentar: parabéns por sua filha, tal, tal. E é claro, engano, hoje ou ontem foi aniversário do professor Afenil, foi ontem ou hoje, não me engano. Por esses dias. Aí, meu pai disse, aí o professor Walter perguntou: puxa, rapaz, é sério, uma pessoa que lê muito? E ela disse que um dos estímulos para a leitura foi o senhor, que o senhor sempre levava os livros para ela, tal, e sua esposa que lia também. Aí meu pai ficou calado, não disse nada. No final da formatura, quando acabou tudo, que já era festa, que eu ia sair com o pai de meus filhos, que você conheceu também, né? Que era Juarez, que também foi professor durante muito tempo, atualmente nem está professor. Aí meu pai disse: não, Célia, eu vou lhe levar, que eu tenho que conversar um negócio com você.
E eu disse, mas é o que, meu pai? Hoje é festa, não sei o que, não. A gente tem que ter uma conversa séria. Deixa eu explicar uma coisa. Eu sempre estimulei vocês para lerem, porque ele chegava em casa fazendo terror. Olha, gente, eu já li esse livro, é um livro importante, vai cair do vestibular, ele nem sabe que é importante passar nessa prova do vestibular para entrar na universidade, ele nem sabia o que era a universidade, e fazia esse terror a vida toda. Então, eu sempre disse para as pessoas que ele era um leitor, falava sempre isso, que as pessoas me perguntam, de onde vem a origem desse seu hábito de busca por conhecimento, de leitura, você sempre está com o livro na mão. Eu dizia sempre, a principal referência, meu pai, porque ele era um leitor nato. É difícil encontrar um livro, um tema que meu pai não saiba. E logo depois, quando entrou a Melissa, aquele sapato plástico, meu pai foi ser taxista. Tem alguém que sabe mais de coisa do que taxista, Selma? Pelo menos aqui em Salvador, não sei na Europa, mas aqui é terrível. Você entra num táxi. Se você abrir um pouquinho a conversa, ele vai lhe contar tudo da cidade. Ele sabe o que aconteceu, o que foi que o jornalista, a principal jornalista da cidade falou, ele vai saber o problema do bairro tal, tudo eles falam. Né? Uma rede de informação muito grande. Ele disse, Célio, eu tenho uma coisa para lhe dizer. O que foi, meu pai? A questão é a seguinte, você não pode ficar dizendo que eu sou um leitor, porque isso pode até me constranger. Se o senhor não é um leitor, não. Eu sempre li o nome do livro, a capa, e a orelha do livro. Eu nunca li livro nenhum. Eu disse, como, meu pai? Oxente. Não, eu ouvi dizer que o pai tem que dar exemplo. Então, como eu não tinha nem tempo para ler, e minha visão, porque ele teve problema de diabetes, ele inclusive morreu com um problema de diabetes, então ele não dava muita atenção para ele, não tinha dificuldade para ler de perto, então ele não lia. Ele ficava sabendo do conteúdo dos livros pela capa, orelha, e a gente contando. Olha para aí. Que onda, e porque o pai tinha que dar exemplo. Então, imagine, eu passei a contar isso nas minhas palestras. Oh, gente, eu cresci achando que meu pai era intelectual, mas, na verdade, não. Ele criou uma estratégia, porque ele não teve acesso. Ele estudou, ele fez até a 4ª série. Ele não teve esse acesso, mas ele sabia da importância do conhecimento, e esses conhecimentos estavam nos livros, então ele fazia a gente ler jornais, livros. Então, para mim, conhecimento é isso, Selma. É uma nova janela que se abre a cada momento, a todo instante, que eu aprendi com meu pai e minha mãe, que isso nós podíamos adquirir nos livros, mas que hoje eu tenho convicção que nós aprendemos, que nós temos conhecimento da oralidade, pelos nossos ancestrais, os nossos familiares, dos diálogos. Hoje nós temos conhecimento através das redes sociais. Hoje nós temos conhecimento a cada momento, a cada instante. Até uma criança pode estar nos ensinando alguma coisa no seu cotidiano. É só nós querermos olhar e abrir essa janela. Muito legal essa sua narrativa, esse compartilhar. Demorada, né? Vou ser mais objetiva, tá? Não, faz parte. Quando a gente vai trabalhar em narrativa, histórias de vidas e percursos, não tem como ser diferente. É interessante ver a participação do seu pai na construção da mulher e do conhecimento que você tem. Porque a gente vem para Mulheres Pensam e a gente ouve muito falar das mães, como você falou, a minha mãe mesmo tem uma grande influência, apesar do pai também ter, meu pai é escritor, meu avô também. Mas a gente vê essa influência do seu pai na mulher que você é. E eu queria que você relatasse, paralelo a isso, como é que você percebe o conhecimento e o empoderamento feminino? Porque, indiretamente, seu pai já mostra o quanto ele era um homem especial, que naquela época, numa situação de vida com recursos limitados, ele investiu em empoderar a família, empoderar você, empoderar o seu irmão, e que lindo ver esse tratamento igualitário, né? Ou pelo menos equitativo, não vou dizer igual, porque nós não somos iguais, não podemos ser tratados iguais, é injusto, mas temos que ser tratados com equidade, na minha opinião. Muito lindo de ver essa postura do seu pai. Então, que relação você vê entre o conhecimento e o empoderamento feminino? Olha, Selma, é uma pergunta assim muito delicada, né? Conhecimento e empoderamento feminino. Para mim, a condição para a mulher estar empoderada, ela está cotidianamente em educação continuada, ou seja, em busca de conhecimento a todo momento, para ampliar, para melhorar, para fortalecer e para empoderar outras mulheres. Mas eu lembro, meu pai tinha uma sapataria na Rua do Paraíso, eu acabei de lhe dizer. Descendo para a Barroquinha, tinha um senhor, todo mundo que é da minha época vai lembrar, do lado esquerdo, né? Ficavam ali vendendo livros usados, sebo. Então, quando não eram esses livros daí, era gibi, revista em quadrinho,
porque eu gostava muito de ler. Até hoje, eu dava desculpa, pessoal, deixa eu comprar as revistas aqui na Cairu, deixa eu comprar as revistas aqui para Cauã e Keila, o nome de meus filhos. Nada, era para mim mesmo, eu lia, depois passava para eles. Até hoje eu gosto de ler revista em quadrinho. Então, mas um dia, 2 vezes na semana, eu ia levar a refeição para meu pai e comprar materiais para ele no Tabuão. E meu irmão Rafael, mais velho, também. E meu pai descobriu, ele falou assim, puxa, Célia, você vai mais rápido, porque ele ensinou para a gente, olha, vocês não podem ficar vendo aquelas rodinhas que o pessoal fica fazendo, aquelas exibições sempre no centro da cidade. Meu pai, ali, não é bom vocês encostarem ali, porque pode acontecer um assalto, é importante estar atento nas ruas, ensinando a gente como andar na cidade. E aí, quando ele foi pagar a mesada, ele inventou de instituir a mesada. E ele deu R$ 10 para Rafael, o meu irmão, e 5 para mim. E eu disse, eu não estou entendendo por que ele vai ganhar 10 e eu 5, se inclusive o senhor já disse que eu faço mais rápido. Aí ele olhou assim, não, realmente você tem razão. E o senhor mesmo fala aqui que direitos iguais, porque meus irmãos cozinham, meus irmãos arrumam casa. Meu pai aprendeu isso tudo em São Paulo. Ele disse que saiu daqui de Salvador, a mãe dele sempre deu toda uma estrutura para ele, mas não fazia nada em casa. Ele foi morar em São Paulo com 17 anos, voltou para cá com 32, ele morou 12 anos lá. Então, ele deu uma formação diferente. Foi lá que ele descobriu a importância de estudar. As pessoas que trabalhavam de dia estudavam de noite. Ele disse, poxa, eu não vou ter mais tempo para fazer isso, porque eu tenho muitos filhos, já estou com mais de 32 anos, mas eu vou fazer isso para meus filhos. Só que quando meus pais se separaram, que minha mãe foi morar no subúrbio, dos 8 filhos, eu fui a primeira que saiu da casa, que a gente ficou 1 ano com meu pai, e depois eu fui morar com minha mãe lá no subúrbio. E lá que eu entendi o que é empoderamento feminino. Um grupo de mulheres da comunidade, com alguns homens, mas a liderança era mulheres como Maria Marina, como Yardeley, né, Ana, como Dona Celina e tantas outras mulheres, que vai ser ruim eu ficar falando nomes, porque eu não vou lembrar de todo mundo, e depois o pessoal, mas as mulheres da Rua Nova Aliança. Iam em busca, discutindo, debatendo no bairro para a necessidade de criar uma associação para em busca de políticas públicas, porque eu estava morando num bairro que não tinha uma rua, que não tinha água encanada, que não tinha energia elétrica, a energia era no Candinheiro. Imagine eu que morava numa casa em Brotas, na rua Machado de Assis, aquela rua da Rádio Cultura, antiga Rádio Cultura, o finalzinho daquela rua. A casa que teve a primeira televisão a cores. Meu pai, desde que eu tenho 6 anos, ele tinha um carro, um Fusca, depois um Gol, sei lá, outros. E, de repente, morar nessa situação foi muito delicada. E aí estava crescendo na cidade de Salvador um movimento que eu não conhecia, o movimento social MDF, o movimento dos favelados. Lá, que era a disputa, o debate entre a classe alta e as pessoas, a classe altíssima da Barra, e as pessoas que moravam ali na Centenário, naquele bairro do lado, aquela comunidade chamada Calabá. Então, e aí nós nos reuníamos com o pessoal do Calabá, com o pessoal do Vale das Pedrinhas, com o pessoal oh meu Deus, aquele outro bairro ali do Rio Vermelho, sem ser Vale das Pedrinhas, né, tem mais uma outra comunidade ali em cima no alto, só que eu esqueci agora o nome, as pessoas do subúrbio ferroviário, liderados pela presidente da associação, Antônia Garcia, professora Antônia Garcia, né, do NEM, da UFBA. Então, e eu, muito menina, 16, 17 anos, ia com minha mãe participar disso. E ficar vendo, puxa, né? E de vez em quando dar opinião, ficar vendo esse debate. Minha mãe fez parte do sindicato dos trabalhadores do comércio, né? Que ela trabalhava na Galo Turismo, e tinha os trabalhadores das lojas Arapuã. Então, essa parte, a minha mãe, o ato da minha mãe me levar para esses eventos fez com que eu conseguisse me empoderar. Então, é como se fosse assim, o empoderamento é algo que você pode conquistar a partir da educação, buscando cursos, se qualificando, mas também ele pode ser adquirido a partir do momento que outras pessoas venham a lhe orientar. Então, foi o meu caso. Então, eu fui orientada para ser empoderada. Eu, uma vez, cheguei a sair na televisão com Ulisses Guimarães, porque eu fui, junto com o movimento social, levar a carta de debate para Ulisses Guimarães, ali naquela busca pelas diretas. Imagina, eu estou falando de 1983, 84.
né? Depois, participando dos debates das diretas. Então, tudo isso aí foi caminho para empoderamento. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, eu entendo que o empoderamento e o conhecimento, eles são condição fundamental, eles são casados. O empoderamento se dá em função disso. E a minha filha, Keila, aos 8 anos, tem inclusive esse registro no Facebook, ela tem hoje 18. Então, há 10 anos atrás, eu fui convidada para participar de uma palestra no subúrbio ferroviário. E o tema era Mulheres Negras do Subúrbio e o empoderamento, não, rumo ao empoderamento. Estava na mesa as principais lideranças do movimento de mulheres negras do subúrbio, né? Estou falando da ex-ministra Luísa Barros, que Deus a tenha. Eu estou falando de Valdeci Nascimento, eu estou falando de Lígia Margarida, né? As mulheres do movimento. E eu nunca... As pessoas nem sabiam que eu tinha filho, Selma. Eu nunca tinha levado nem Cauã nem Keila para nenhum evento. Mas como eu tinha acabado de chegar de viagem, de uma das pós-graduações, que eu vou chegando aí, o pai deles me disse, sério, eu vou sair com o Juarez, com o Cauã para casa, e você fica com Keila. Eu disse, rapaz, eu não posso ficar com Keila, porque agora eu cheguei, só vou largar as malas e estou indo para o subúrbio. Ele, pô, então você vai precisar levar Keila, porque para onde eu vou não dá para levar os dois. Eu disse, rapaz, como é que eu vou levar Keila para um movimento desse? Né? Um movimento social, levar para a rua. Eu deixava eles... Eu moro no condomínio, mais de 20 anos, no mesmo condomínio. Né? Quando eu casei em 95, eu fui morar em Estela Maris, na Alameda da Praia, e logo depois eu comprei um terreno e construí uma casa no condomínio fechado que eu moro. Esse ano faz 20 anos, no mês que vem, no mês de abril, no mesmo lugar. E eu disse, rapaz, o que eu vou fazer? Aí eu disse, Keila, pegue alguns livros, uma revistinha, porque é um negócio chato, que você não vai gostar, fique sentadinha lá. Ela tinha exatos 8 anos, ia fazer 9. Aí levei. Já foi estranho que, como eu cheguei um pouco atrasada, né? Quase assim, era 14 horas, eu cheguei 14, 7 minutos, a mesa já estava composta. Aí o pessoal foi logo me chamando da porta. Eu ia embora, Keila entra. Quando eu olho, já sentada até ela lá, assinando a lista de presença, que eu não mandei ela assinar nada. Aí achei estranho. Ela aí sentou bem na frente e ficou com os papéis lá. Eu estou imaginando, criança de 8 anos vai ficar desenhando, tal, não sei o quê. E aí cada um da mesa falou, e veja, eu era presidente nessa época do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu fui presidente do Conselho das Mulheres por 4 anos. Nessa época, eu fui convidada por causa disso, para falar enquanto presidente, né, políticas públicas para empoderar as mulheres de uma forma geral da cidade de Salvador, essa exclusão, por que as mulheres ganhavam menos, tal, e discutindo empoderamento. Aí chegou a minha vez e eu falei, quando acabou, todo mundo bateu palma. A coordenadora da mesa, a professora Lígia Margarida, perguntou, gente, agora vamos abrir para que os presentes possam se manifestar. Adivinha quem foi a primeira pessoa a levantar a mão? Quase caiu para trás. Keila, eu disse, pronto, o que vem dali? Eu olhei para a mesa, aí o pessoal, aí uma amiga disse, sério, é Keila? Eu disse, ninguém conhecia. Até que fim que você trouxe? Meu Deus, o que vai acontecer agora? Aí ela, boa tarde a todos. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer. A pergunta é a seguinte, ó, a tia não sei quem falou não sei o quê, com papel na mão. A tia tal falou tal, minha mãe, aí todo mundo ficou sabendo que era filha, né? Falou não sei o quê. Agora, vem cá, o que é empoderamento? Está registrado no Facebook esse feito. O que é empoderamento? Ou seja, ela estava sendo empoderada. Naquele momento, empoderamento foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, não foi no livro. Né? Foi a participação no evento, vendo, né, toda essa construção. Então, o empoderamento e conhecimento, para mim, é tudo. Mas pode ser feito em qualquer momento. O empoderamento ele pode vir tanto do conhecimento formal, acadêmico, que ajuda muito, porque nos dá uma sustentação teórica no desenvolvimento de competências e habilidades, e ele também pode vir da vivência, do conhecimento do cotidiano, das boas práticas, do exemplo que nos educa à medida que a gente vê o agir do outro naquele espaço. Então, ela realmente estava assim, empoderada das duas formas, e eu fico muito feliz em ver tudo isso, né? Ela já demonstrou de ser filha realmente de quem é. Mas, enfim, já que você já trocou aí no movimento como presidente, que luta pelas políticas públicas, fala um pouco dessa sua experiência de gestora pública, investigadora, professora, e como é que
toda essa sua experiência, nessa sua trajetória, como é que sua experiência de vida vai ajudar outras mulheres a se empoderar, que dificuldades você viveu, como você conseguiu superar essas dificuldades para se tornar essa Célia Sacramento que hoje você é, porque amanhã vai ser outra Célia, ainda melhor, eu tenho certeza. Como você falou, o conhecimento é constante, a experiência é constante, e a gente cresce, porque se a gente parar de crescer, a gente morre. Então, compartilha um pouco com a gente dessa sua experiência. Então, Selma, eu fui criada, fui preparada por meu pai e minha mãe para investir totalmente na educação, né, para fazer faculdade, que eles não sabiam o que era, mas eles tinham certeza que ia abrir, né, uma grande oportunidade para a minha vida. Eu ouvi isso, né, meus irmãos, quase todos, acho que eu só tenho 2 que não fizeram faculdade. Então, a gente investiu nisso. E naquela época tinha um lema, né, uma ovelha ruim coloca o rebanho todo a perder. Então, eu e meu irmão, nós não podíamos errar em nada, nós tínhamos que fazer tudo dentro de uma regra, porque qualquer coisa todo mundo ia fazer errado por causa da gente. E aí não eram só os irmãos, tinham os primos, né? Meu irmão é o primeiro primo, eu não sou a primeira prima, acho que eu sou a segunda, mas tem toda uma onda aí que o pessoal fazia na nossa cabeça que a gente era referência e a gente tinha que seguir aquilo ali. Então, eu a vida toda, mas, poxa, ter encontrado bons amigos pelo caminho ajudou muito, pessoas também que pensavam como a gente, que como era importante estudar. E eu desenvolvi minha vida toda assim. Mas como eu venho da pobreza, eu nunca deixei de participar das atividades do movimento social. E eu sempre fiquei com consciência muito pesada por não estar muito. Eu sempre fui aquela pessoa que chego, aí fico um pouquinho, dou minha contribuição e vou, porque eu sempre tenho uma aula para dar, eu tenho uma série de outras atividades. Então, nunca é por negligência, é porque eu sempre estou fazendo outras coisas e eu não gosto de dizer não. Esse era um problema que eu sempre tive dentro da minha casa. Meu pai de meus filhos sempre falou: Célia, é um absurdo a sua falta de capacidade de dizer não. Eu aperto ali, eu atraso, não sei o quê, mas eu quero estar presente, eu quero dar minha contribuição. E eu sempre fiz assim. Como eu fiz o curso técnico em contabilidade, então a minha contribuição sempre foi ajudar na prestação de contas, que é um grande problema que o nosso movimento social tem. Enquanto aquele, por exemplo, na rua que eu morei, lá em Praia Grande, tem uma ladeira, uma escadinha, que até hoje foi a ladeira que nós fizemos em 3 finais de semana com a vaquinha da feijoada. Um dá o feijão, outro dá a carne de sertão, e vamos fazer uma panelona de feijão e chamar a comunidade, como chamávamos para bater a laje da casa, vamos chamar a comunidade para bater a massa, para fazer a escada, porque a política pública não chegava só, não tem 15 anos, eu estou falando de uma coisa de 40 anos atrás. Não tem 15 anos que entrou a política pública para fazer a reforma que o bairro precisava. Mas essa ladeira que nós fizemos com nossas mãos há mais de 40 anos atrás continua lá, né? Fizemos aquelas escadas. Então, eu sempre fui... Esse dinheiro da vaquinha não é problema. O problema é quando o movimento social vai em busca de recursos públicos e tem que prestar conta. E aí o pessoal não tem essa qualificação para fazer a prestação de contas. E aí começa a ter problemas, inclusive uma série de problemas que prejudicam, inclusive, a busca de novos recursos para a entidade, desvio de recursos, falta de controle mesmo, falta de conhecimento de como gerir recurso que é público. Então, essa é uma grande dificuldade. Então, eu sempre fiquei nessa. E eu sempre fiz isso de graça. Você não vai encontrar na cidade de Salvador, no Brasil, lugar nenhum, uma entidade que diga assim, não, Célia cobrou tanto para fazer um serviço. Até hoje eu sou assim, eu faço gratuitamente. E eu lembro de uma professora, a professora Rose Rosendo, que foi nossa aluna lá, foi sua aluna da Cairu, que um dia chegou na minha sala. Lembra dela, a professora Rose Rosendo? Claro! Ela, grande liderança do movimento de mulheres, chegou a ganhar o Prêmio Nacional Sebrae de Mulher Empreendedora. E ela, muito nova na faculdade, segundo semestre, ela me procurou: professora, eu sei que a senhora faz trabalhos para as entidades sociais de graça, e eu gostaria que a senhora fizesse a contabilidade da Associação das Costureiras, né, da Cooperativa das Costureiras, lá do bairro da São Martim. E eu aí disse: Rose, primeiro que não existe nada de graça. Eu apenas faço uma doação do meu trabalho, é diferente. Eu quero que a pessoa evidencie aí que existe um trabalho, que o trabalho vai ser X, agora que eu não vou receber. Eu posso fazer isso e dizer assim, eu não quero receber. Não quer dizer que é de graça. Quer dizer que eu estou fazendo como voluntária.
É só isso. Mas já que você quer que eu faça de graça, você estuda aqui na Cairu em que semestre? Ela disse, eu estou no segundo. E qual horário? Eu estou naquela turma de 6. Lembra que tinha uma turma 6h30 da manhã, Selma? Eu estou naquela Dei turma aula de 6. nessa turma. De 6h30 a 9h30. Pronto. E depois eu fico estudando na biblioteca até 2 horas, porque eu tenho um estágio das 14 às 17. Então, pronto. Nesse horário de 10 horas até 12 horas, você vai lá para o núcleo, que eu tenho trabalhando com vários jovens, o núcleo de pesquisa que você conheceu, Selma, o NAEP. Então, você vai para lá, para o NAEP, e eu vou lhe ensinar como fazer. E aí você vai aprender para nunca mais fazer de graça, você vai aprender para se empoderar, né? Para ensinar outras mulheres. E foi tão bacana que ela ganhou o prêmio Sebrae de Mulher Empreendedora, conseguiu captar o recurso numa entidade alemã que ajuda mulheres em risco de vulnerabilidade social. Foi assim muito bacana. Então, eu sempre tive essa proximidade com o movimento social. Quando eu cheguei do doutorado, em 2005, um grupo do movimento... Então, veja, eu tenho a vida profissional, porque eu sou contadora e atuo como contadora mesmo, assinando balanço, tenho uma empresa. Meu sonho sempre foi trabalhar nas grandes empresas de auditoria. Mas o racismo nunca deixou. Então, numa época, o machismo não deixava as mulheres trabalhar em empresa de auditoria. O machismo não deixava, mulheres não entravam. E depois, então, na década de 80, o machismo não deixava as mulheres participarem. No final dos anos 80, início dos anos 90, as mulheres começaram a trabalhar nas empresas de auditoria, mas não mulheres negras, nem homens negros. Depois, a partir de 94, 95, alguns homens negros, mas as mulheres negras só entraram nas empresas de auditoria, eu acredito que depois de 2005, por aí, né? Bem pouco tempo. E é muito raro, são poucas. Então, vejam, eu tinha, então, uma carreira profissional e a carreira acadêmica, porque eu sempre disse, se tem uma coisa que eu não quero fazer, é ser professora. Eu tenho minha tia, que é professora de uma escolinha comunitária, a primeira escola comunitária do bairro da Fazenda Grande do Retiro, escolinha Nossa Senhora da Conceição. E é uma escola creche, onde, quando as mães têm problemas, inclusive de violência doméstica, os meninos tinham que ficar lá. Então, a gente até confundia quem era aluno, quem era primo, irmão, a gente sabe porque... E eu cresci, eu tenho vários amigos que eu chamo de irmãos, de primos, sem relação sanguínea por causa dessa história. Né? Muito próximo. Então, esse negócio de ser professor eu não quero, mas um amigo, Jadir de Brito, que era estudante de Direito, chegou para mim e disse, pô, Célia, nós precisamos de você, professora. Então, aqui, ó, vai ter o concurso da UFES, bora fazer, não sei o quê, motivando, tá vendo como as amizades são boas, Selma? Me ajudou. E eu fiz o concurso e passei para professora. Então, eu tinha duas carreiras, a carreira profissional e a carreira acadêmica, há mais de 10 anos. Em 2005, eu já tinha 10 anos de professora de universidade pública e 9 anos de professora da Cairu. Foi quando, exatamente, eu fui convidada por um grupo do movimento social a entrar na política. Eu tomei um susto, eu disse, poxa, gente, eu que fico na sala dizendo que político é tudo ladrão, não sei o quê, como é que eu vou entrar nesse negócio? Ah, Célia, mas você também fica falando na sala sempre que isso tudo, gente, aqui eu tô com um calor terrível porque o meu ar-condicionado queimou. E aí eu não podia dizer, eu não vou participar porque o ar-condicionado queimou, né? Então eu tô aqui toda hora enxugando aqui, tal, então vocês vão me desculpar, mas foi isso que aconteceu. Tranquila que é a prova do nosso calor humano. Não, mas a realidade foi essa. Então, o que acontece? Eu tomei um susto, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Entrar na política, esse negócio que é um mar de lama, o que eu faço? E eu não podia dizer não, porque eu usava uma frase de Martin Luther King. Quando os desonestos, os sem caráter, os corruptos estão chorando, nem ligue, eles fizeram por merecer. Nós temos que ficar preocupados mesmo com o silêncio dos bons. Eu falava muito isso em sala de aula. O silêncio dos bons, a gente tem que se manifestar. Eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa que faz esse discurso vai agora dizer para o pessoal que está precisando de um nome na cidade que não vai para a política? Eu disse, eu vou conversar com a família, eu sei que a família não vai deixar. E conversei com o pessoal, não, Célia, é ótimo. Meu Deus. Aí vou conversar com o professor Walter Crispim, vou conversar com o pessoal do Conselho de Contabilidade, vou conversar com os entes religiosos que eu participo. Selma, todo mundo disse ótimo, ótimo. Eu disse, meu Deus, e agora? Não tem ninguém sano, porque eu estou querendo um não para poder justificar. Não vou ter o apoio de não sei quem, não vou. Não tive.
E agora, o que eu faço? Eu vou, participo, ninguém vai votar em mim mesmo. E esse negócio de política, meu nome é Célia Oliveira de Jesus Sacramento. Eu coloquei o Sacramento quando eu casei, né? Eu disse, já sei. Eu vou com Célia Oliveira, que ninguém sabe quem é. E aí, quando eu vou ganhar mesmo, tudo bem. Eu tinha acabado de me divorciar, já não queria usar mesmo o sacramento. Fui. Selma, foi terrível. Os alunos me ligavam, professora, tem uma placa no Rio Vermelho ali, quando faz aquela curva que vai do Partido Verde, que você sabe bem, tinha uma placa minha. O pessoal me ligava, professora, tem uma pessoa usando sua foto. O nome dela é Célia também, só que é Célia Oliveira. Eu disse, gente, sou eu. A senhora se candidatou. Eu não liguei, Selma, para ninguém para pedir o voto. Eu apenas saía com o pessoal do movimento social para falar de política nos bairros. Fui do Conselho Regional, conversei com o pessoal, mas não saí pedindo, fazendo aquele trabalho ativo. Mas as pessoas ficaram vendo resultados, Selma. Eu tive voto em todas as urnas de Salvador, 21 zonas eleitorais, e eu tive mais de 100 votos em todas as zonas. Eu tive quase 2.600 votos. Por 120 votos, eu não ganhei a eleição. O candidato que ganhou naquele ano teve 2.600 e poucos votos. Então, pouquinho, eu não ganhei a eleição. Então, foi algo surpreendente. Mas o movimento social não gostou da minha forma de participar, porque eu não queria aquele negócio do tomar da cá, da troca, sabe? Então, o pessoal ficou mais sério. A política é assim. Tem que prometer, não sei o quê. Eu digo, não, assim eu não vou, estou fora. Então, o pessoal do movimento que me chamou não gostou da forma que eu participei, mas o Partido Verde disse, rapaz, que legal, essa professora, a pessoa não sabia nada de mim. Não fizeram como você, né, que investigou meu currículo, viu toda a minha carreira nacional, internacional, que essa carreira que você está vendo aí, a única novidade para você aí é que eu fui vice-prefeita. Você estava aqui quando eu fui vice-prefeita, Selma? Estava, que nós fizemos aquele trabalho com a sua empresa, não foi a Nós nossa? trabalhamos com a Susan Komen na prevenção do câncer de mama com muitas mulheres, foi um Isso. belíssimo Então trabalho. pronto. Né? Só a única novidade, então, depois disso aí, foi que eu fui candidata a vice-presidente da República, depois fui candidata a governadora da Bahia, candidata a prefeita, as novidades. E a saída agora para a Auburn University, né? Professora visitante, morei no Canadá um período, depois morei nos Estados Unidos. São as novidades. Não, tem também as idas que eu fui para a Inglaterra, algumas coisas assim. Mas a formação acadêmica, toda a qualificação foi antes de entrar na política. Então, para mim, foi uma surpresa quando o partido me chamou para ser a candidata. Eu fui, consegui ser a candidata a deputada federal para apoiar Marina Silva. Depois, eu fui ser a candidata de ACM Neto para ser vice-prefeita da cidade de Salvador. E aí foi um choque para o movimento social, porque eu, com toda aquela história, o movimento negro, então, principalmente, né, de ter ajudado uma série de instituições, e, de repente, está fazendo essa aliança, porque as pessoas do movimento social, Selma, não entendem o que é a política. A política é a arte do diálogo. E as pessoas não entendem o que é a política, então termina sendo complicado. Como avançar nas políticas públicas? Então, você, por exemplo, que entendeu, quando me viu lá e tinha uma relação de amizade, você fez o quê? Opa, eu vou aproveitar que eu estou tocando um projeto que tem como objetivo ajudar as mulheres que estão para identificar, analisar, enfim, para ter caminhos para cuidar do câncer de mama. Você não contou conversa, você foi lá me procurar. Então, foi isso que aconteceu quando eu estava na Prefeitura de Salvador. Eu criei toda uma sistemática de oportunidades para as pessoas que quiseram entender o que foi, o que é estar no poder, o poder político de uma cidade como Salvador, a cidade mais negra fora da África, mas uma cidade racista, uma cidade que exclui, uma cidade onde as mulheres negras não têm oportunidade. Ainda ontem eu estava fazendo uma live para falar sobre exatamente isso. Empreendedorismo social e a inclusão digital das mulheres negras. E às vezes as pessoas ficam, Selma, e você conhece bem esse debate na cidade de Salvador, porque você é uma pessoa muito próxima do social. Às vezes as pessoas ficam sempre me perguntando, Célia, por que você faz esse recorte de raça? É porque é difícil para as pessoas entenderem
que as mulheres negras estão na base da pirâmide da exclusão social. E aí eu vou citar Djamila Ribeiro, num livro que ela tem chamado Lugar de Fala, um livro muito interessante, onde ela faz uma discussão com uma grande feminista francesa, Simone de Beauvoir, onde ela fala desse poder do homem sobre as mulheres, um poder que aprisiona a partir do casamento e que as mulheres precisam da liberdade, e os homens precisam entender que os sexos são iguais e que não pode haver uma supremacia dos homens sobre as mulheres. Mas quando se faz esse recorte de homem e mulher, precisa ficar claro que a mulher negra não está inserida, ela está abaixo. Porque enquanto as mulheres, de uma forma geral, estão dizendo, olha, eu quero trabalhar, eu quero ter liberdade, as mulheres negras estão numa outra condição, estão na condição daquelas mulheres que são excluídas socialmente, trabalhando nas situações de menos privilégio possível, sem condição nenhuma para estudar, porque elas são exploradas, na sua maioria, aqui no Brasil, então, antes da lei das trabalhadoras domésticas, então é uma situação muito delicada. Então, existe um recorte que precisa ser feito nessa base. Então, eu sempre participei dos debates numa condição de empoderamento das mulheres como um todo. Eu fiz parte da Comissão das Mulheres Contabilistas com Maria Constança Carneiro Galvão, no Conselho Regional de Contabilidade, com Dilza Rodrigues. Então, mulheres maravilhosas que me deram oportunidade, mas eu nunca deixei de fazer o recorte. Eu sou uma exceção, Selma. Eu sou uma exceção. Essa é a grande realidade. Existe uma sociedade que exclui. E nós precisamos dialogar sobre isso. Como viabilizar, por exemplo, para que as mulheres brasileiras que não têm condição nem de estudar, porque tem que trabalhar, às vezes passam de horário trabalhando nas piores funções possíveis da sociedade. Tivesse uma melhoria, precisou que uma mulher, Creuza Oliveira, fizesse um sacrifício sobrenatural, dedicação de vida, para conseguir, quando a primeira mulher presidente da República, que foi Dilma Rousseff, e Dilma tem um livro que ela fala assim, o que a vida quer de nós mesmos, eu gosto muito dessa fala de Dilma, o que a vida quer de nós, seres humanos mesmo, gente, é coragem. E foi isso que ela fez, ela teve coragem de sancionar a lei que deu para as mulheres trabalhadoras domésticas o direito de só trabalhar 8 horas como todo trabalhador, o direito de ter FGTS como todo trabalhador, quer dizer, não foi nada demais. Mas mesmo mulheres que já tinham essa condição, que já trabalhavam, tratavam as mulheres trabalhadoras domésticas como verdadeiras escravas. Então, por isso que o recorte tem que ser feito. E aí, Djamila Ribeiro, ela vem fazer toda uma discussão mostrando, mas demorou muito e teve que ter alguém como coragem. Demorou muito, Priscila. Foram mais de 30 anos, eu tinha 19 anos, quando eu fui a primeira vez no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, lá na Vasco da Gama, com meu amigo que era advogado, Jadir de Brito, eu para poder dar uma ajuda na contabilidade e ele nos documentos da associação. Por quê? Esses direitos das trabalhadoras domésticas, professora Selma, era para ter acontecido desde a Constituição de 88. Só que o sistema racista e machista brasileiro não permitiu. E olhe que nós temos uma das melhores constituições, quando ela foi criada em 88, foi a mais avançada do mundo. Eu lembro que eu fui participar de um congresso em Hong Kong, na China, com a professora Tânia Azevedo, em 2001, fui apresentar um trabalho, e lá tinha um pessoal da Alemanha apresentando sobre presidência, e eu fiquei abismada quando eles parabenizaram o Brasil por ter conseguido colocar o artigo 5º da Constituição Federal, que é o que defende as questões sociais. Então, quer dizer, aí, a partir de 2005, eu entrei numa terceira carreira. Então, a carreira profissional enquanto contadora, concluindo o curso de Direito, né, que eu também concluí nessa fase, a carreira acadêmica, que já tinha 10 anos, porque eu passei no concurso da UFES há 10 anos, e aí, nesse ano de 2005, 2006,
eu comecei a iniciar minha carreira política e logo na sequência passei no concurso para professor da Universidade Federal da Bahia. Então eu tenho 3 carreiras e eu fico dando conta dessas 3 carreiras o tempo todo, além de ser mãe, ter 2 filhos, orientar, estar ali acompanhando, ter toda uma família como mulher, sendo mais velha. Então foi uma trajetória difícil, mas se eu não tivesse a família que eu tive, né, meus irmãos, o pai de meus filhos que me ajudou muito, bons amigos que eu tive e tenho, e que eu agradeço muito, né, o professor Valdemir, que foi nosso colega lá na Cairu, né, um amigo que eu tenho desde a juventude, que nós Ser moramos no humano mesmo lindo. bairro. Hã? Um ser humano lindo. Um ser humano maravilhoso. Então, quer dizer, são as pessoas que nós vamos encontrando na nossa trajetória de vida que fazem a diferença, né? A professora Isabel Reis também, professor Washington. E se eu for começar a levantar as pessoas que me ajudaram muito, agora, sem dúvida nenhuma, tem uma pessoa que faz a diferença, que eu gosto sempre de destacar, que foi o professor Walter Crispim. Então, ele, quando disse, Célia, você fica falando da importância da contabilidade gerencial para a tomada de decisão, eu quero ver se você faz o que você fala. Nós temos aqui um projeto que foi preparado pelo professor Fenil, que você falou agora, o NAEP, para dar consultoria para empresas públicas e privadas e entidades do terceiro setor. Você quer tocar esse projeto? Você seria capaz de... Eu, claro, e comecei a tocar prestando consultorias para entidades públicas. Então, eu passei a atuar numa área que não era a minha área. Eu tinha vivido uma experiência fazendo auditoria em entidades públicas em São Paulo, mas foi a partir dos trabalhos lá na Cairu, do NAEP, que eu comecei a ensinar os estudantes como trabalhar com perfil acadêmico, com qualificação profissional, como ser ético. Apesar de estar na área pública, você tem um enfrentamento muito grande a fazer, Selma, que é exatamente a questão relacionada à ética. O setor público é um setor onde envolve muitos recursos e as pessoas acham que é o momento da oportunidade para ganhar diferente. E eu conduzi um projeto trabalhando com várias prefeituras, a Prefeitura de Salvador, grandes projetos, cidades do interior, pequenas cidades, grandes cidades, mas sempre ensinando para os estudantes. Gente, nada por fora, tudo dentro da realidade. Se depois que vocês se formarem, vocês quiserem fazer parte do grupo de pessoas que fazem diferente, é problema de vocês. Mas jamais vocês vão poder dizer, eu aprendi isso com a professora Célia. Isso é uma coisa que me deixou, assim, muito, muito feliz. E isso me credibilizou, né? Eu sempre fiz artigos científicos. Eu apresentei meu primeiro trabalho científico num congresso internacional, Selma, aí, no país que você está. Aí em Portugal, sabe onde? Lá em cima, no norte, na Universidade do Minho. Conhece? Na Universidade... Ainda não tive a oportunidade de visitar o Minho. Pois é, ali do lado de Porque eu Braga. estou na Universidade de Lisboa. Ah, tá. Então, ali... E eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho na área de custos, que eu fiz com meu colega Fernando Arigoni e mais um colega, nós 3, na área de investimentos, estudando a questão da gestão econômica, no livro do professor Armando Catelli, desse livro aqui até, por sinal, está aqui pertinho. Controladoria. Então, nós desenvolvemos, nessa época, com a equipe dos professores de USP, um modelo, da USP, um modelo de investimento, e apresentei nesse congresso internacional. Então, assim, a minha vida foi toda voltada sempre para fazer bem qualquer coisa que eu me dispus a fazer. Então, esse ano eu participei da política de Salvador, porque eu não estava aqui, né, o ano passado, mas eu fico sempre preocupada e voltada a contribuir com a sociedade. Eu acho que essa é a minha missão. Eu criei um slogan para mim mesma e para todas as pessoas que estão ao meu redor, a minha rede de amigos. Sucesso total. Sucesso total sempre. Então, os meus alunos, eu sempre empodero eles dessa forma. Faça com dedicação, tendo consciência que você deu o seu melhor, que vai ser sucesso total sempre. Não se preocupe. Sempre eu posso testemunhar isso. Exatamente. Isso termina fazendo a diferença na vida das pessoas, a questão da autoconfiança. Então, eu vejo assim que a minha vida foi uma vida muito difícil, mas que eu fui vencendo as barreiras, primeiro pela fé no Criador do Universo.
E segundo, porque eu sempre procurei fazer com as pessoas exatamente o que eu sempre quis que as pessoas fizessem comigo. Eu penso sempre assim. Às vezes eu não tenho tempo de dar muita atenção para as pessoas, às vezes eu não fico muito tempo, às vezes eu fico quase 24 horas sem acessar o WhatsApp. E aí minha filha outro dia disse, minha mãe, eu vou desligar aqui o... Tem um lugar no WhatsApp que você tira o momento, né, que entrou e que saiu. Eu digo, não, não, eu faço questão de deixar aí, para as pessoas não pensarem que eu não estou me comunicando porque eu estou falando com isso e não estou falando com outros. É porque não dá tempo, Selma, de dar conta de tantas demandas. Mas eu me esforço, acredite. Não tem uma pessoa que chegue a mim querendo uma ajuda, um apoio, apenas ser ouvido, que eu não dê atenção. Por quê? Porque, graças a Deus, eu tenho o privilégio de, todas as vezes que eu preciso falar com as pessoas, desenvolver um projeto, eu sempre tenho as pessoas para me ajudar. E sou muito grata por você ter confiado em mim para tocar o projeto, aquele projeto que tinha todo um cuidado com as mulheres com câncer de mama. Então, foi um projeto maravilhoso que nós fizemos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Você já estava aí, né, Selma? Ou estava para ir? Você trouxe ela, na verdade, eu estava para ir. Esse trabalho foi um trabalho com uma ONG norte-americana, que era a Susan Komen, que eu atuava como Program Manager do Nordeste. E eu estava na transição de vir para cá, para Portugal. Então, eu saí do projeto quando eu vim para Portugal. E foi realmente um trabalho que me transformou enquanto ser humano e que me empoderou bastante. Porque não era um trabalho de gabinete, você sabe disso. Nós íamos desde uma empresa extremamente conceituada ao subúrbio ferroviário, a micro-igrejas evangélicas, onde a gente pudesse ir, na Fazenda Grande do Retiro, nós estávamos em todos esses Calafate, né, com Rose ali. Então, aí você viu a vulnerabilidade que as mulheres, de uma forma geral, porque as mulheres da cidade de Salvador, vou falar de Salvador, mas eu tenho um conhecimento do Brasil, porque eu já fiz palestra em quase todos os estados do Brasil, por conta do Conselho Regional de Contabilidade e das minhas atividades políticas. Então, você chegou nos bairros e viu as mulheres, na sua maioria, chefas de família, que tem que sair para trabalhar e deixar os filhos na orientação, vá para a escola e depois volte para ficar em casa, e é complicado. Então, muitas mães perdem seus filhos porque são cooptados pelo crime organizado, então, ou então são mortos pela polícia, que a polícia também é vítima de todo o sistema. Então, estão acontecendo os problemas das ruas e eles têm que levar resultado. E isso tudo foi construído. A única política pública que chega para os pobres é a polícia. Eu não sei se você conheceu, Selma, o projeto Hoje Menina, Amanhã Mulher, nesse projeto que você participou, eu acho lá que no subúrbio, está começando a ser no implementado. Lobato. Exatamente, no Lobato. Então, esse projeto foi tocado pela Rede de Mulheres do Subúrbio, mulheres de uma forma geral. Trabalhavam com meninas em risco de vulnerabilidade social. Eu estou falando de meninas com 8, 9, 10, 11 anos, 12 no máximo, meninas que tinham passado por casos de assédio, né, por seu pai, pelo padrasto, pelo irmão, pelo primo, coisas absurdas. E nós fomos dar esperança. Antes de eu ser vice-prefeita de Salvador, nós fomos dar esperança, conversar que elas precisavam construir seu projeto de vida e falar de mim. E aí o fato de eu ter morado no subúrbio e de ter casos do cotidiano para contar, como, gente, eu já fui marisqueira, eu sei o que é jogar o gereré para poder pegar siri, eu sei o que é catar os chumbinhos para fazer a muqueca. Então, isso fazia com que eu gerasse uma proximidade para poder falar qual o caminho, meninas, como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos ajudar vocês. E aí foi bacana, veja, eu vi esse projeto com a Lígia Margarida antes, 2005, 2006, 2007. Quando eu estou na prefeitura como vice-prefeita em 2013, eu tive a oportunidade de encontrar a gestora da Unicef, Michelle Brown. E eu fui com ela para Jamaica, Moçambique, acho que na Colômbia, e estava lá conversando com ela, ela me mostrando projetos com meninas. Eu disse, minha querida, projetos com meninas, se nós tivéssemos recurso para viabilizar o projeto Hoje Menina, Amanhã Mulher, você ia ver o diferencial. Ela, que projeto é esse? Eu expliquei. Nós trabalhamos, é um grupo de mulheres lá do subúrbio, lideradas pela... Hoje ela é presidente da associação. Olha o nome da associação, Selma.
Lígia Margarida, presidente da Associação Protetora dos Desvalidos. É uma entidade que tem mais de 300 anos, que funciona lá no Terreiro de Jesus. Trabalho fantástico que ela fazia no subúrbio antes de ser presidente dessa associação. Ela é a primeira mulher em mais de 300 anos a assumir a presidência dessa entidade. Mas ela fazia esse trabalho com a rede de mulheres do subúrbio. E aí eu contei para a gestora da Unicef. Ela ficou tão emocionada, Selma, de conhecer. Puxa, Célia, que trabalho fantástico, que vocês trabalham com meninas em risco de vulnerabilidade social. Eu não sei se tem, acredito que não tenha meninas. Eu até acreditava que não tinha meninas da classe alta, meninas brancas que passassem por essa vulnerabilidade. Até que uma professora minha, eu estava nos Estados Unidos conversando com ela sobre isso, a professora disse, ela disse, Célia, eu tive esse problema, professora branca, eu tive esse problema, um amigo de meu pai me assediou. E aí, quando você conta acreditar, não acreditar, que ainda tem esse problema. Às vezes a menina contava para a mãe e a mãe não acreditava. Então, sérios problemas. E aí nós construímos projetos de vida para as meninas empreenderem, para as meninas conseguirem sonhar e acreditar que podiam mudar suas vidas. E aí eu comecei a mostrar para a líder da Unicef, olha, eu tenho um número de meninas que conseguiram alavancar, caminhar pelo estudo, começar a empreender, começar a trabalhar, porque teve esse apoio da rede de mulheres. E se tivesse um recurso da Unicef para ajudar, ela, sério, eu quero conhecer. Em 15 dias ela esteve em Salvador, chamei Rose Rosendo, Rose, bora mostrar para ela, é oportunidade. Para finalizar a conversa, Selma, hoje esse projeto, hoje Menina, Amanhã Mulher, é referência nacional e internacional da Unicef. Então, isso é algo que nos deixa muito felizes. Quer dizer, nós precisamos construir e ajudar na construção de uma sociedade melhor. Se nós tivermos conhecimento para ficar para nós mesmos, eu não sei o que vai ser. Quando eu vi um professor que colocou que tinha doutorado, sem ser doutor, do Rio de Janeiro, eu fiquei muito triste, principalmente porque nós somos tão poucos que conseguimos, e ele não tinha necessidade nenhuma, porque ele já tinha todo o histórico, né, já era mestre, então não precisava ter colocado aquela informação. Aí eu disse para as pessoas, gente, agora não se enganem não, que nós temos Milton Santos, temos tantas outras pessoas, tantas mulheres que já têm doutorado há muito tempo, eu já sou doutora há mais de 15 anos, e eu tenho uma série de outras qualificações que eu nem coloco no Lattes. Não coloco, não tenho tempo. Às vezes eu só coloco porque a pessoa liga para mim. Quem faz com parceria? Da professora Tânia Azevedo mesmo. Pô, Célia, a gente fez o trabalho tal, outro dia você não colocou. Célia, você faz parte do grupo de pesquisa tal, não colocou no Lattes. E fica sempre dessa forma. Eu tenho vários certificados de conclusão de 2 graduações. Eu sou da área de Direito, sou da área da Contabilidade, mestrado, doutorado, especialização, né, coordenação de livros, etc. E tal, mas eu não tenho. Se você chegar na minha casa, você não vai encontrar nenhum certificado pendurado. Você chega aqui nesse quarto que tem livros, lá em cima eu tenho alguns armários com livros mesmo, que eu sempre comprei livros. Você lembra que tinha aquele livreiro na Cairu, como é o nome dele? Paulo? Que a gente comprava todo mês, né? Então, imagine, trabalhando tantos anos, eu tenho todos aqueles livros que a gente comprava e pagava, né, quando a gente recebia dinheiro, e ele aí trazia coisa nova e a gente ficava naquela brincadeira ali. Ou, né, Paulo botava aqueles livros todos ali e a gente ia comprando. Você também tem um bocado, eu estou vendo aqui, ó. Então, quer dizer, é isso aí, investir em conhecimento. Né? Conhecimento, para mim? Não, Selma. Tem que compartilhar. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu falava sobre um modelo de qualificação para atender às demandas da gestão do conhecimento. A minha tese de doutorado falava sobre isso. E nesse modelo eu digo, nós temos que disponibilizar para os jovens tudo o que existir para que eles possam ter conhecimento. E esses jovens têm que ser multiplicadores para que outros possam ter conhecimento. E aí nós vamos nessa bola de neve ampliando o conhecimento para atender, como a minha colega, né, e parceira de artigo científico, a professora Ana Rosa, sempre disse, ela gosta muito de Aristóteles. Ela, sério, Aristóteles defende... você lembra de Aninha, né? Claro. Sempre falo com ela. A última vez que eu estive no Rio de Janeiro, fui lá na casa dela, e Ana Rosa disse para mim, Célia, Aristóteles fala que o objetivo da vida é ser feliz, né? Eu digo, Ana, eu concordo com você. Mas como ser feliz?
se não compartilharmos com os outros o que nós conhecemos, o que nós aprendemos no nosso cotidiano. Como ser feliz se não conseguirmos ter a capacidade de ajudar outras pessoas a melhorarem as suas vidas, a serem melhores pessoas? Eu tive um grande mestre no ensino médio, porque para entrar na faculdade, Selma, eu fiz 4 vestibulares. O primeiro, sabe aquele que você vai testeira, né? Uma excelente aluna de escola média, de ensino médio, mas quando eu fiz o vestibular, minha nota foi 4,6, a média era 7. Já pensou? Desespero total. Minha mãe, como é que eu vou conseguir passar? Não, Célia, aí você vai. Aí o pessoal deu a dica, não, entrei no cursinho Ideia ali no Politema, cursinho Ideia. Aí conheci grandes amigos lá e fiquei estudando o dia inteiro, ou trabalhando o dia inteiro, era office girl lá no comércio, estudando à noite. Vou passar. No segundo vestibular, nota 6,7. Nossa, eu chorei, fiquei triste. Pô, minha mãe, minha filha, você fez o curso técnico, mas eu não aprendi nada na escola pública, culpava a escola. Depois eu descobri que a culpa não era da escola. Quem faz curso técnico não é para entrar na faculdade, é para ser técnica. Eu já trabalhava em escritório. O que eu estava inventando negócio de faculdade? Eu estava inventando faculdade que meu pai e minha mãe botaram na mente, de meu irmão, que a gente tinha que fazer a tal faculdade, que ia mudar a nossa vida. Então a gente ficou nessa história de querendo saber o que é faculdade. Então, eu digo, tudo bem, mais um ano. Então, fui à luta, estudando, trabalhando o dia todo, estudando à noite, e aí tive a nota 8,3 e não passei, Selma. E aí vocês vão entender o porquê das cotas serem importantes. Porque como é que uma pessoa está 3 anos querendo ter conhecimento? Porque tem pessoas que não querem, Selma. Porque não sabem o quanto é importante ter, porque não tem oportunidade, não sei. Mas eu estava 3 anos tentando, e quando eu tenho uma nota 8,3, eu não entro. E sabe por que eu não entrei, Selma? Adivinha. Por que com 8,3 eu não entrei? Diga aí. Porque a média era 7. Por que eu não entrei? Não faço ideia, não tinha vaga? Pronto, você falou a palavra-chave. A média era 7, eu tive 8, só que eu estava concorrendo com jovens que estudaram nas melhores escolas, que tinham as melhores alimentações, que não trabalhavam como eu o dia todo. Então, não dava para eu passar. As 50 vagas da manhã e as 50 vagas da noite eram para esses alunos. Verdade. Eu entrei Essa é a prova em depressão. Essa é a prova de que tem que ser muito resiliente, superar muito, né, Célia? A gente está quase que já chegando ao tempo máximo aqui do nosso Zoom. Eu Deixa eu quero concluir, né? pedir para você concluir rapidinho, mas antes de você concluir, eu quero te agradecer. Não foi preciso te fazer nenhuma pergunta, porque parece que você leu tudo que eu havia escrito e o pensamento lógico foi esse. Então, eu quero pedir para você concluir, apenas deixando uma mensagem para as mulheres que, assim como eu, veem você um exemplo a ser seguido, um exemplo de profissional, um exemplo de mulher, um exemplo de ser humano, que tem compromisso com o social e com o outro ser humano. Eu te agradeço imenso por estar aqui conosco hoje. E eu tenho certeza que essa nossa live, essa nosso bate-papo vai transformar muitas vidas. Gratidão. Selma, eu queria agradecer pela oportunidade. Então, foi duro, Selma. Entrei em depressão. Aquela depressão de pobre, que a gente, 2 dias, chora, chora, tal, mas tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz a música. Então, a minha mãe dizia, eu disse, minha mãe e minhas amigas estão dizendo, sério, você é uma pessoa... Olha, Selma, eu tenho 53 anos. Vou fazer 54 em julho. Eu nem uso maquiagem, nunca usei. Só de vez em quando eu vou fazer alguma matéria, mas é muito raro, porque o pessoal insiste muito. Eu me olho no espelho, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa bonita. Imagine quando eu tinha 19, 20 anos. E as minhas amigas diziam, Célia, esse negócio de vestibular não é para preto e pobre, não, rapaz. Porque você não arranja um namorado que tenha caráter e personalidade. Eu contei para minha mãe, pelo amor de Deus, seu pai não pode nem saber disso. Célia, você estava com 4, depois foi para 6, agora você está com 8, estude mais um ano. Eu digo, mas todo mundo desistia, Selma. As pessoas desistiam porque você não acredita que vai dar certo. Mas quando a família empurra, quando a família acredita, faz a diferença. E foi o que aconteceu.
Eu estudei mais um ano, tinha alguns amigos que estavam comigo nessa trajetória, e aí, com a nota acima de 9, eu entrei. Ali eu entendi que eu precisava ser uma das pessoas para colaborar, que essa injustiça social deixasse de existir no Brasil. Por isso que estive junto com os jovens que lutaram para nós termos cota. Eu nunca tive cota, meu filho faz engenharia elétrica na UFBA, não teve cotas, a minha filha acabou de fazer vestibular para a Universidade de São Paulo, ainda não tem um resultado, né, porque pelo Enem, etc. e tal, mas também não fez a opção pelas cotas, porque ele estudava nas melhores escolas de Salvador, então, se ela não passar, ele passou para a engenharia, se ela não passar, ela vai continuar estudando, mas tem pessoas que precisam, sabe por quê, Selma? Eu precisei e não tive. Então, a minha mensagem final é: desistir jamais. Acredite nos seus potenciais e, principalmente, sempre fale, porque você tem direito. Sempre proteste. Ficar calado, não. Tem um grande artista baiano, músico, que diz assim: diga sim para mudar, diga não para mudar. Chiclete com banana. Calado que não pode ficar. Eô, eô. Ya, 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 eô, eô. E é isso que eu digo. Eu tive um professor, Jorge Portugal, que Deus o tenha, morreu ano passado, deve ter sido seu professor também, né, Selma? E ele, uma pessoa assim maravilhosa, que nos deu muitas oportunidades, ele sempre criou oportunidades para aqueles que queriam e que precisavam de força para conseguir caminhar. E uma das grandes mensagens que ele deixou foi: o mundo, o universo, está querendo que a humanidade se transforme para melhor, que a humanidade melhore. Então, é isso que eu desejo para todas as pessoas, que cada um de nós procuremos ser pessoas melhores. Eu fico o tempo todo, depois que eu voltei aos Estados Unidos, então, que foi uma experiência assim inenarrável, só um outro dia para lhe contar como foi essa minha jornada, né? Que cada saída dessa em busca de conhecimento é uma jornada internacional. Eu sonhei muito viver essa experiência no Canadá, viver a experiência nos Estados Unidos, e tenho estudado muito. Eu quero partir para estar fazendo carreira internacional. Eu vou começar dando aula nas universidades aí da Europa, né? Dando aula em Portugal, depois dando aula nas universidades da Alemanha. Meu filho vai para a Alemanha. Já tive essa experiência nos Estados Unidos, vou ter uma experiência no Canadá. Então, assim que acabar essa pandemia, eu vou estar desenvolvendo essas atividades. Eu já vou me aposentar nas universidades, né? Já que eu dou aula há quase 30 anos. E nesse renovar, eu estou muito jovem, bonita, tal, eu vou estar fazendo isso. Eu desejo para todas as pessoas coragem, força, fé, acredite no seu potencial, continue ajudando as pessoas, que o universo vai lhe recompensar. Sucesso total. Selma, que Deus te abençoe, muita paz e saúde para todas vocês que estiveram comigo nessa live. Sucesso total. Para beijo, você gente. também, Tchau. E aí, Portugal está aqui de braços abertos te esperando, porque eu sei que você tem muito a contribuir com todas as mulheres por onde você passa. Gratidão e até a próxima. E na semana que vem nós vamos contar com a presença da doutora Patrícia Palma, que é responsável pela missão e empreendedorismo do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Será fantástico. Contamos com vocês. Até a próxima. Obrigada. Mande o link que eu participo. Tchau. Mando sim. Um beijo grande. Fique com Deus.